Muito boa noite. Boa noite ao Fernando Neves. Boa noite a todos os participantes dessa live. Oficina Conto. é, o Fernando vai estar aqui conosco hoje falando sobre contos, né? O Fernando, ele é um jornalista formado pela PUC, pós-graduado em escrita literária e ficção, especialista em marketing cultural e edição de livros. Além disso, já participou de oficinas literárias com escritores como Caio Fernando Abreu, Marçal Aquino, João Silvério Trevisan. É sócio da editora Bandeirola, inclusive está aqui na descrição, opa, desse lado, da descrição deste vídeo, né? A editora, para que vocês possam conhecer o trabalho dele. E também autor de As Louras da Minha Vida, coletânea de contos premiados pelo PROAC em 2017. Né? Tá aqui. Maravilha. Inclusive, vamos deixar o link para jogar direto para o site. Na verdade, no Instagram não dá para fazer link, tá, gente? Então, vocês vão ter acesso ao endereço da Bandeirola, né? E por lá vão poder adquirir essa obra também, né? Bom, o Fernando é um dos parceiros da RS Educação e que voluntariamente oferece aí uma série de lives, de momentos de diálogo conosco. E este mês de junho, né, e comecinho de julho, ele está conosco aqui realizando alguns cursos, né? Naturalmente, você que está assistindo esse vídeo aqui, depois desse período aqui, pode continuar procurando o Fernando dentro do nosso site, que está aqui como parceiro nosso e provavelmente estará com outros projetos conosco também, né? É uma honra tê-lo conosco aqui. E Agradeço. é uma honra, é muito legal estar contigo. Nós já fizemos uma live sobre esse conteúdo, tivemos curiosamente também problemas técnicos em outra ocasião, né? Mas não estamos aqui para ressaltar os problemas, mas para viver o momento, né? E eu queria começar saudando o Fernando e já perguntando para ele, né? Qual a importância de contar histórias, Fernando? Então vamos lá, obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite aí para todos que já entraram e a gente está percebendo que tem alguns ainda entrando. É engraçado a quase necessidade que a gente tem, que o ser humano tem de contar histórias, né? Isso está meio que no nosso DNA, né? Antes mesmo da escrita, as histórias eram contadas de forma oral, né? As pessoas se reuniam em volta de uma fogueira, por exemplo, e iam ali contando as suas histórias. Tenta imaginar lá um homem das cavernas saindo do seu dia lá, fazendo as suas atividades, caçando, procurando o que comer, fugindo dos animais. Chegava no final do dia, ele ia contar, né, as suas peripécias lá, o seu dia a dia para os seus companheiros. Depois começou a desenhar ali na parede da caverna, fazer os desenhinhos, contando dele correndo atrás do bicho, ou fugindo atrás, ou fugindo de algum animal. É, Continuando com essa imagem, a gente pode imaginar que esse nosso ancestral das cavernas, quando ia contar a sua história, começou a acrescentar alguns elementos assim, para que a história ficasse um pouco mais interessante, por exemplo, né? Então ele podia dizer que o animal era um pouco maior, que a luta que ele teve com esse bicho foi algo bastante difícil, que a volta para a caverna foi uma epopeia. Então, imagina, né, essa história que ia crescendo, ia ganhando elementos, né, elementos que já não estavam mais só ligados ao acontecimento, mas elementos que eram da criatividade, da invenção desse sujeito, né?
Que nos remete àquela história de quem conta um conto aumenta um Aumenta ponto, um né? ponto. Da sabedoria popular, e a gente pode imaginar que foi um pouco isso. E essas histórias, elas iam se transmitindo de forma oral, né? De geração para geração, de civilização para civilização, tal. E isso não era o que a gente chama de literatura, não era o que a gente chama de livro, mas essa era uma cultura de contar histórias que está presente desde lá de tempos muito, muito antigos e que teve seu desenvolvimento, né? E os, A primeira compilação de histórias que a gente tem que descobriram, né, que a gente tem em ciência, uns contos do Egito, são contos dos mágicos, chama, e acreditam que isso tenha cerca de 4.000 anos. Né? Então, há cerca de 4.000 anos, alguém já conseguiu juntar essas histórias. E 4.000 anos é muito tempo, né? Então, poucas dessas histórias chegaram até nós, né? Eram escrito em papiros, tal, uma coisa que com o tempo se degradaram, não conseguiu chegar até a gente por completo, mas alguns desses contos foram preservados, foram juntos, né, foram agregados numa coletânea, e tem um livro chamado Os Contos dos Mágicos, que são histórias assim, de magia mesmo, de fantasia, de coisas bem fantásticas, né? Se a gente for imaginar, tirar um pouco a religião dessas histórias, a Bíblia é um conjunto de histórias maravilhoso, né? O início da Bíblia, assim, se alguém escrever um conto ali, né, no princípio eram as trevas, aí Deus falou Fiat Lux e tudo apareceu, né? É impossível você começar a ler uma história dessa e não querer continuar, né? Nossa, o que aconteceu? Eram as trevas e de repente um Deus criou tudo. Meu Deus, quero ler isso aqui, né? Que aí, claro, a gente tem essa história da religião muito forte, mas se a gente conseguir tirar isso de lado, a gente tem um conjunto de histórias muito rico, né? Que também não se sabe quem escreveu, não foi um único autor, também é a mesma coisa de histórias que foram sendo compiladas ao longo do tempo, né? no que. Oi, desculpe. Não, pode falar, desculpa. E aí a gente tem várias outras coisas lá da Grécia, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, que não eram contos, porque não existia ainda essa maneira de narrar. A narração era quase que exclusivamente em poema, né? Mas se você for ver também lá, são contos, né? É uma história grande, mas elas são divididos em pedaços, em um conjunto que, né, nos pedacinhos vão nos dando lá essa grande epopeia, né, essa grande odisseia, né? E lá andando, né, tentando fazer uma linha do tempo, lá em 1300 e pouco, Boccaccio juntou várias histórias no Decameron, uma coisa que a gente chama, depois chamou-se isso de contos de moldura, né? Então é o quê? Tem uma moldura mesmo, né? Uma historiazinha, um foco, um fio narrativo que junta todas essas histórias, né? A grande expressão disso são os contos das Mil e Uma Noites, né? Que a gente tem lá o sultão, que foi Sherazade. traído por Sherazade, o sultão foi traído por sua mulher e decidiu que ele não ia ter mais nada com mulher alguma. Ele toda noite ia desposar uma jovem do seu reino,
e na manhã seguinte ele mandaria matar essa mulher, né? E aí tinha lá a Sherazade, que a Sherazade era a filha do grão-vizir, quem souber o que é grão-vizir nos conte, né? Que era meio que um assessor, um primeiro-ministro lá do sultão. E a Sherazade era filha dele e falou: pai, eu quero ir lá me oferecer para o sultão. O pai ficou alucinado, tal, lá, não, confia em mim que vai dar certo aqui, que eu já montei a minha estratégia. E a estratégia dela era, a cada noite, começar a contar histórias para o sultão. Ela foi contando histórias, 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 e emendando histórias em outras histórias, e o sultão foi se encantando por aquelas histórias, tal, e foi 1001 noites. Uma vez eu fiz as contas para saber quanto que é 1001 noites, né? São vários e vários. Eu acho que deve E dar quase vários. 3 anos. São 3 anos e tanto. E ficou ali. Não são, na verdade, não são 1001 contos, né? Porque ela contava a história e deixava a outra parte para a noite seguinte, justamente para ir enrolando o sultão. E são histórias que chegaram até a gente, né? Eram coisas da Pérsia, do mundo árabe, muito, muito antigos, do século 10, acham que foi escrito isso entre o século X e o século XII, né? Ele foi traduzido por um francês em meados do século XVII ou XVIII, se eu não me engano, e aí fez bastante sucesso. Até dizem que as histórias que chegaram até a gente foram um pouco minimizadas, tal, que tinha histórias muito mais picantes, histórias com conteúdo sexual, tal, que foram meio que amenizadas para o público europeu lá do século XVIII, XVII. E a Sherazade foi lá enrolando o sultão, enrolando o sultão, enrolando o sultão, até que passaram-se as 1001 noites, ele se apaixonou por ela e casaram, ele nunca mais matou ninguém e não tinha ainda viveram felizes para sempre, mas viveram felizes para sempre. Né? Essa É, é o grande conto o conjunto de contos de moldura que a gente chama, né? Qual que é a moldura desse caso? É a Sherazade que vai contando histórias para o sultão. E são contos que chegaram até a gente. Todo mundo tem na cabeça Ali Babá e os 40 Ladrões, Simbá o Marujo, né? Aladim. São histórias que ficaram no imaginário coletivo, não só do Oriente, mas do mundo inteiro, né? Outra o, coisa são os contos de fada, né? Quem que não lembra que não tem lembranças da infância de leituras de contos de fada, de algum adulto, pai, mãe, avó, tio, ou algum adulto lendo contos para gente, ou a gente próprio lendo para filhos, para sobrinhos, para filhos de amigos, né? Então, essa história de contar história persegue a gente assim, de uma forma extraordinária. A gente podia ficar falando aqui 2 horas sobre isso. E vai caminhando, né? A cada coisa tecnológica que o ser humano inventa, isso é adaptado, né? Então falava-se oralmente, escrevia-se os livros à mão, quando não tinha imprensa. A partir da imprensa, isso né, conseguiu ter uma certa industrialização, né, uma mecanização desse processo. Então se popularizou os livros, o rádio, o cinema, a TV, a internet, tudo a gente vai adaptando para a nossa necessidade de contar histórias, né? Seja escritas, imagem, faladas, e a gente está aqui hoje consumindo histórias, seja né, no Facebook, no Netflix, nos livros, na TV, nos e-books, nos audiobooks. A gente está, assim, não deve passar uma semana sem o ser humano parar lá e ver uma história. Novelas, né? Novelas é uma coisa que faz sim, extremo, sim, sim. extremo E, sucesso no nosso país. inclusive o Fernando, gente, trouxe pra gente hoje alguns contos que daqui a pouquinho a gente vai estar, estamos até colocando essa primeira fase aqui para que vocês tenham a introdução da qual a importância dos contos, né? E na sequência ele separou alguns contos para a gente hoje, aguardem aí.
E nesse sentido, Fernando, o que você nos apresenta do contexto histórico de contar as histórias, né? Os contos, então, seriam formalmente um estilo literário hoje. Sim, o conto é um estilo literário. A gente costuma dividir a literatura em dois grandes blocos, né? Tem a prosa e o verso, né? E a poesia. Na prosa, normalmente, a gente tem lá o romance, a novela e o conto. Ensaio fica meio, né, a parte disso. Mas aí eles são esse recorte, assim, a muito grosso modo, são basicamente pelo tamanho, né? O romance, então, é uma coisa maior, com um enredo teoricamente um pouco mais elaborado, com mais personagens, com mais ações. O conto é uma história curta, normalmente com poucos personagens, com um enredo teoricamente um pouco mais simplificado. É claro que a gente tem aí o longo caminho desse processo que vai sendo subvertido, né, a imaginação, a criatividade dos autores vai subvertendo um pouco essa coisa, a grosso modo é isso. E a novela ficaria aí entre os dois, né? Seria um conto um pouco maior, um romance condensado, como queiram. Ah, muito interessante. E você separou alguns contos aí pra gente, então? Assim, separei aqui alguns contos. A gente ouve, eu ouço vários relatos aqui durante esse período de isolamento, que algumas pessoas têm dificuldade de concentração, algumas reclamam que não conseguem ler, né? Ah, começa o livro e paro pelo caminho e tal. Então, o conto, pela sua brevidade, eu acho que é meio que o ideal, assim, para a gente se dedicar, tentar resgatar o nosso foco, ou começar a ler um pouco mais, e quem não tem o costume, conhecer um pouco mais sobre contos e contistas. Eu separei aqui alguns contos que, pelo nosso meio, né, a gente não tem condição de ficar lendo coisas muito grandes, até que, né, a atenção é difícil reter, é difícil você ler coisas maiores. Então, o recorte que eu fiz foi, claro, os contistas que eu gosto, que eu conheço, e contos um pouco menores que a gente consiga ler e entender aqui facilmente. A gente pode começar a lê-los? Pode. Lembrando a todos que estão assistindo que o Fernando está aqui na descrição do vídeo, ou daqui a pouco a gente vai colocar aqui o link também. Ele está conosco aqui numa oficina de contos. Serão 4 dias com contos coordenados pelo Fernando. Pode ficar à vontade, Fernando. Isso. A gente aqui a gente está fazendo um condensado, explicando um pouquinho, lendo alguns contos. No curso que a gente vai dar é uma coisa de leitura de contos, aí os contos são 4 encontros, então eles são divididos por temas. Tem o Sérgio coloca aí o link, vocês conseguem ver um pouquinho melhor a descrição do conteúdo. Vamos começar a ler um conto, então? Vamos. Alguém tem alguma pergunta aí antes? Não? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo nosso grande contista. Na verdade, nosso grande escritor, Machado de Assis. Machado de Assis escreveu muito, né? Escreveu muitos contos, assim, contos primorosos. E tem uma coisa interessante do Machado, há cerca de 2 ou 3 semanas, o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi, uma tradução de Memórias Póstumas foi lançada nos Estados Unidos e com uma certa repercussão, saiu lá em algumas revistas importantes, e o livro foi esgotado em um dia. Em um dia, a edição do Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês
foi esgotada, né? Interessante. Então vamos lá. Esse conto Bom, chama Um Apólogo. Algumas palavras com o tempo a gente vão caindo em desuso, né? Apólogo é meio uma história com seres inanimados que no fundo tem lá uma liçãozinha de moral, assim, tal, como se fosse uma fábula, tá? Então, esse conto chama Um Apólogo, do Machado de Assis. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que estás com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então, os vestidos enfeites da nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Esta agora é melhor. Você que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro. Dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que mando, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha modista ao pé de si para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou o pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. Desculpe. Furando abaixo e acima. A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. Era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costura, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Desculpa, Fernando, não dá para
Muito bom, né? Muito bom. Machado era fantástico nessa crítica social, né? Nessa crítica de costumes. Esse conto ele foi escrito em 1884. Né? Você vê que já tem aí mais De muito mais de 100 100 anos. anos. E como a coisa é atual, né? Como é divertido, né? É engraçado, a gente se diverte, né? Bastante lendo Machado até hoje. Acontece uma coisa terrível nas nossas escolas, é fazer a gente ler Machado de Assis quando tem 10, 8, 12 anos, que a gente acha aquelas histórias um tanto enfadonhas Sim, tal, e de repente pega até uma certa ojeriza do autor e muita gente acaba não lendo Machado de Assis porque tem aquela angústia que tinha quando era criança e tal. E são histórias maravilhosas, assim, isso tem que ser lido sim. com prazer, Até que porque nos dá prazer. a riqueza de detalhes, o cuidado que ele tem para poder contextualizar as coisas com os costumes de época, para um jovem, pode não fazer tanto sentido, né? E sendo que à medida que a gente vai amadurecendo, é claro que a forma da escrita é o que se preocupam muito para que a partir da Base Nacional Curricular a pessoa tenha esse conhecimento, tenha o domínio, né, da literatura propriamente dita, né, das fases da literatura e do Machado. Mas realmente faz muito mais sentido poder ter esse acesso com um pouquinho mais de. É claro que vai de Sim. pessoa para pessoa, né? Mas com um Varia de pouco. pessoa a pessoa, claro. A gente está falando de uma forma mais geral. Mas é uma leitura prazerosa, isso que eu acho. A gente, na escola, lê com aquela rigidez, né, de querer Sim, em determinada coisa e tentar entender. É uma leitura extremamente prazerosa, isso que eu acho que tem que sim, ficar além. sim. Tem romances fantásticos, tal, muito mais conhecidos, mas tem os contos de Machado, tem várias coletâneas no mercado com contos dele e são maravilhosos, assim, tem contos extraordinários. Pulando um pouquinho, vamos pular um século e vamos ler um conto de uma contista fantástica, que é a Clarice Lispector. Clarice Lispector né, escreveu bastante, também escreveu romances importantes e tal, mas os contos de Clarice são demais, assim, demais, né? Ela consegue entrar nesse universo psicológico, psíquico, né, das mulheres e daquele cotidiano opressor que leva para lugares assim que a gente nem imagina, né? A Clarice é ucraniana, né? Ela nasceu na Ucrânia, só que ela veio para o Brasil muito pequenininha, acho que com 2 anos de idade. A família veio da Europa para cá, ficou um período no Nordeste e o tempo todo da vida ela morou no Rio de Janeiro. Engraçado que a formação da Clarice, ela fez a faculdade de Direito, então ela era advogada, mas eu acho que nunca exerceu isso. Ela trabalhou bastante na vida como jornalista, escrevendo para ganhar o seu dinheiro para, na verdade, se dedicar à literatura, né? E aí eu peguei um conto da Clarice curto e que fala do prazer da literatura. Eu estava falando do prazer de ler com Machado e ela vai falar do prazer de ler de um outro autor. Vamos aqui conhecer o livro, o conto chama Felicidade Clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda.
Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio, para ela, o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta da sua casa, com um sorriso e coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que emprestei a outra menina. E eu, que não era nada, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversividade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu?
eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando, bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abriu. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com um livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Esse conto está num livro que tem o mesmo nome, chama Felicidade Clandestina, e foi lançado pela primeira vez em 1971. Eu selecionei esse conto porque ele fala justamente disso, do prazer da leitura, né? Olha, olha como aquele livro era idealizado, né? Era uma coisa que ela queria muito ter, né? Era difícil ter, ela sonhava com aquilo, e esse final é muito, muito poético, né? Ela fingia que não tinha o livro, fingia que não sabia onde ele estava, e aí ficava surpresa de encontrá-lo, não lia, né? E no final ela não era mais uma menina só com um livro, né? Ela era uma mulher com seu amante. Isso aqui é quase um poema de amor à literatura, né? A densidade da Clarice Lispector é algo assim maravilhoso. Eu lembro de quando eu li A Hora da Estrela, a angústia que ela consegue transmitir para o leitor, e depois também assistir o filme, e conseguiram fazer um bom trabalho, no meu ponto de vista, se não na especificidade do texto, mas da tensão que ela parece querer transmitir, que é uma coisa assim que você precisa ler, você precisa consumir aquela tensão. Não é uma história, não é uma fábula simplória para ter um final feliz, mas é aquela densidade que precisa transferir para a gente, não? Tem uma coisa que tem a ver com o que você está falando, é o seguinte: muita gente que estuda o cérebro humano e se debruça nessa história que a gente estava falando no começo, né, desse nosso interesse de contar histórias, uma das coisas que descobriram é que para o nosso cérebro, quando ele solta as emoções e tal, para o nosso cérebro pouco importa se o que a gente está vivendo é uma coisa real ou é uma coisa imaginária, né? Por isso, quando a gente está lendo uma história, a gente chora, a gente ri, a gente fica com raiva, né? A gente quer pegar aquele personagem pelo colarinho, né? A gente torce pelo mocinho, porque para o nosso cérebro pouco importa se é verdade aquilo ou não, né? Quando você está lendo a história da Clarice, você não fica assim, mas essa menina, mas era só um livro. Isso aqui é uma história, não, mas pai tinha uma livraria. A gente entra nessa história, né? A gente entra a fundo nessa história, a gente fica ali querendo que essa menina tenha logo esse livro para É, ela ler, né? Para ela se deliciar com as reinações de narizinho do Monteiro Lobato, né? Então é isso, né? Pouco importa se é real ou imaginário, a gente embarca muito e se emociona, né? Fica feliz no final, né? Se emociona, na verdade, né? A menina com seu livro era uma mulher com seu amante, uma coisa muito maravilhosa. rico, muito rico. E você separou mais algum conto pra gente? Aí tem um outro conto de um grande escritor, o Maurício Scliar, gaúcho,
também morreu há uns 10 anos atrás. O Maurício escreveu. Maurício. Moacir, Moacir, desculpa. Moacir, que Maurício. Moacir, desculpe, Moacir. Ele escreveu mais de 70 livros, escreveu muito conto, escreveu muito romance, escreveu livros infantos juvenis, tal, foi membro da Academia Brasileira de Letras, teve aí uma carreira literária bem sólida, né? Ele tem um livro, por sinal, que tem a ver com esse nosso momento. Ele escreveu, não sei se foi na década de 80, final de 70, Sonhos Tropicais, que é um livro que foi até transformado em filme também, eu acho que na década de 80, 90, que tem como pano de fundo a febre amarela do Rio de Janeiro e a história do Oswaldo Cruz tentando fazer a população ser vacinada e a revolta da vacina. Tal. Esse é o pano de fundo para uma história de uma polonesa que vem para o Brasil tal, e tem aí a sua história sendo contada nesse contexto da febre amarela, que tem um pouquinho a ver com essa maluquice da pandemia que a gente vive hoje, né? Eu selecionei o Moacir, ele é mestre também nessa história de contos curtos. Ele tem, junto com o Dalton Trevisan, que é outro cara lá do Sul, que são mestres nessa história de contos muito curtos, mas muito potentes. Eu selecionei aqui um chamado Zap, que perfeito. eu vou aqui ler para vocês. Você quer que eu leia, Você lê? Fernando? Se você quiser, à sua disposição. Se você puder ler, vamos lá então. Então tá bom. Lê? Perfeito. Vou ficar aqui no meu Tá. papel de ouvinte. Muito bom. Certamente não farei uma leitura tão interessante quanto a sua, mas vou aqui me esforçar para que você possa beber uma aguinha. Não faz muito tempo, não faz muito que temos essa nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de canal para o outro. Uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto, zap, mudo para outro. Não gosto de novo, zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar, no mês, o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas, pelo menos, indica disposição para o humor. Admirável essa mulher. Sofre, minha mãe. Sempre sofreu. Infância carente, pai cruel, etc. Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo. Foi logo depois que nasci. E aí estou agora com 13 anos. Uma idade em que se vê muita televisão. E em que se muda de canal constantemente. Ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço nem quero conhecer, de modo que, zap, mudo de canal. Não me abandone, Mariana, não me abandone. Abandono sim. Não tenho o menor remorso em, se tratando de novelas, zap. E agora, é um desenho que eu já vi 200 vezes, zap. Um homem falando. Um homem abraçado numa guitarra elétrica. Fala a uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo. Que é roqueiro, que sempre será, sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica. Porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai. É sobre mim que ele fala. Você tem um filho, não tem? Pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido, situação pouco admissível para um roqueiro de verdade, diz que sim, que tem um filho, só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta, você sabe, eu tinha que fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste, é chata ela, mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock? Ele se mexe na cadeira, o microfone preso,
a desabotoada camisa roça-lhe o peito, produzindo desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível. Aí está, num programa local e de baixíssima audiência. E ainda tem de passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e a qual não sabe responder. Então ele me olha. Vocês dirão que não é, que é para a câmera que ele olha. Aparentemente é isso. Aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer. Mas na realidade, é a mim que ele olha. Sabe que em algum lugar, diante de uma TV, estou a fitar seu rosto. Atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto, e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora. Você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? Mas aí comete um erro, um engano mortal. Insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar pelas cordas da guitarra. É o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca. Nunca. Seu rosto se ilumina. Refletores se acendem e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele. Mas nesse momento, zap. Aciona o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está, à exceção do pequeno relógio que usa no pulso, nua. Completamente nua. É E uma aí? coisa. E aí? O que achou do É uma Zap? coisa. É uma coisa. Assim, é um nó, né, que ele ata e desata com uma lucidez, com uma sacada, né, que chega a ser estonteante de imaginar a situação e ao mesmo tempo um desembaraço totalmente genuíno. Isso, esse conto, de novo, né, ele é muito curto, potente, né, te dá aquele soco no estômago no final, né, e ele tem uma coisa que dizem, né, que uma das teorias do conto clássico é que o conto ele vai te contando uma história, que é a história que está na superfície, que é a história que o leitor está olhando, mas o autor está com uma outra história aqui por baixo, que ele não te conta. Camadas. E uma hora ele inverte isso, né? Então ele está contando a história ali, né, do menino que está lá brincando com o controle remoto, parece uma coisa simples, né? Ele começa de uma forma muito tranquila, né? Parece uma coisa meio anedótica lá, um garotinho de 13 anos brincando com seu controle remoto. Quem é um pouco mais velho sabe disso, né? Uma TV com controle remoto era uma coisa fantástica, né? Você tinha que levantar para trocar o canal, de repente não tem mais, né? Começa a trocar o canal feito um maluco, é uma coisa é, bem datada assim no tempo mesmo. E parece que é só isso, né? E aí vai tendo uma camada, né? Aparece um cara, vê que ele vai dando os elementos aos poucos, né? Ele fala do pai que abandonou a mãe, né? Quando logo que ele nasceu, aí ele começa, para no canal, tem lá um roqueiro, aí o roqueiro é o pai, e aquilo vai crescendo, o pai fala dele, e parece que vai ter ali uma coisa, né? Voltando para Clarice, parece que vai ter uma epifania ali, né? Que ele vai, né? Sei lá, ter uma conexão com o pai, aí ele, pum, zap, troca o canal aí, É tchau, bem isso. fica, Muito bom. Muito bom. vai. Que é uma sacada que não ele amarra com o próprio argumento inicial, né, de apresentar para a gente a questão do controle remoto, que inclusive, claro, não estou querendo interpretar o conto em si, mas essa sacada é uma coisa fantástica, né? É como se fosse um zap para a vida também, né? Isso, né? Tipo, isso tá para trás, né? Não quero saber, meu pai já me abandonou, tal. E como essa técnica, essa criatividade, né? Alguns escritores conseguem isso, né? De ter o leitor ali grudado, amarrado com ele, né? Você
você vai ali para onde o autor te leva, né? Você está ali vendo a história daquele menininho e de repente você está vendo o pai falando e de repente ele corta aquilo tal de uma maneira, né? O Julio Cortázar, que é um grande escritor argentino, um contista maravilhoso, assim, um dos contistas que eu mais adoro, assim, acho que um dos que eu mais li na vida. Ele fazia a seguinte analogia, que a Argentina gosta muito de boxe, o esporte que eles acompanham bastante, tiveram vários boxeadores famosos e tal. Então ele faz uma analogia com boxe, que ele diz que o romance ganha o leitor por pontos, e o conto tem que ganhar por nocaute. Então, nesse conto aqui você tem essa sensação, né? Ele te nocauteia, né? No final parece que você Sim, tomou um jab de esquerda, assim, e foi para a lona mesmo, né? Você muito sai com bom. aquele gosto amargo, assim, né? Meu Deus, que é isso, né? Ô, É, Fernando, a gente já tem aí uns 55 minutos nessa já live está no nosso e, andando bastante no nosso tempo. eu tenho certeza que nós vamos ter outras possibilidades. Esse, desculpe. Esse tema é um tema fascinante. Espero que a gente tenha dado assim um gostinho para quem está nos acompanhando aí, para se aventurar para esse mundo de contos de verdade. Tem um mundo de contos por aí, tem muitos autores. Eu selecionei aqui alguns autores nossos, brasileiros, mas tem autores, né, de qualquer nacionalidade, se você gosta de ficção científica ou de terror, de mistério, de policial. Tem contos sobre tudo, tem autores maravilhosos. Acompanhe, comece a ler, vai devagar, vai descobrindo o que você gosta, vai descobrindo novos autores, vai contando para os seus amigos os autores que você leu, os contos que você gostou. Assim, eu tenho muitos contos aqui que saem me acompanhando a vida inteira, assim, que às vezes eu lembro, vou reler de novo, e autores novos que vão aparecendo. Vamos fazer aqui um sorteiozinho para a nossa audiência, aproveitando, vou Pode ser, fazer um pequeno merchan. fica à A vontade. Banderola, que é a minha editora, tem uma série de livros que a gente chama de livro de anotação. São livros que misturam trechos de grandes autores com ilustrações e espaços para escrita. Então o livro tem lá, não sei se dá para ver direito, o livro tem lá um trecho, né, de uma obra, umas ilustrações e espaço para você ir escrevendo. Esse aqui chama Eu e Cervantes, que ele tem trechos do Dom Quixote, de Cervantes, ilustrações do Gustavo Doré, que era um grande ilustrador do século XVIII, ilustrações maravilhosas, infelizmente não dá para ver assim, mas tem coisas muito lindas que você vai acompanhando e escrevendo aqui. Então vamos fazer o seguinte: Dom Quixote tem basicamente três grandes personagens: o Dom Quixote, o Sancho Panza e a amada do Dom Quixote. Quem disser primeiro qual o nome dela vai levar um Eu e Cervantes de presente. Vamos lá, Olha valendo. isso! Só 3 minutos. É o tempo para terminar a live. Vamos lá, vai terminar a live. Qual Nossa, era o que surpresa nome? agradável. Qual o nome da amada do Dom Quixote? Olha que legal. Vamos, gente. Quem escreve? Ninguém? Opa, Karina Não, Baladi. Karina, Na quase trave. bateu. Bateu na trave, Karina. Tá quente, tá quente. Tá quente. Não, Rosa. A Karina falou Doroteia, não é Doroteia. É bem parecido com isso. Gente, vocês passem para Vai mim. acabar a live, ninguém vai Ó, acertar. tá acabando a live agora. Vocês me procuram rs.educacão,
Quem mandar agora, eu vou entrar em contato para fazer, porque ó, tá encerrando aqui o nosso tempo. Dulcineia, Karina Baladi. Aí, Karina, Isso. ganhou. Gente, acabou o tempo, tá encerrando. Um abraço. Vamos dar um abraço para todo mundo.